Agora, essa questão da moralidade, pelo menos na perspectiva objetivista, assim, nas outras escolas não necessariamente, a, hoje nós, por exemplo, o Brasil, no geral, ainda é um país que a gente pode considerar místico, religioso, conservador, enfim, qualquer termo mais específico que você possa utilizar, né? Hoje existem diversas denominações, né? Fés, crenças, enfim. E a grande pergunta que com certeza várias pessoas que estão assistindo estão se fazendo, por que Rand negava a religião e a sociedade como fontes de moralidade do ser humano? Porque a maioria das pessoas acha que a moralidade ela serve justamente para o relacionamento com o próximo, né? Por isso que existem mandamentos, porque eu preciso ter alguma coisa que me diga, normalmente algum ser superior, uma entidade abstrata que me diga, então, como eu devo viver e automaticamente como eu devo me relacionar com os outros, né? Então, por que a É, religião e a sociedade são tão problemáticas como uma fonte de moral e ela ética? não apenas Agora cortou um pouco, Roberto. Agora pode começar, eu acho que voltou. melhorou agora. Eu troquei de rede. Eu Sim. não ouvi nada do que tu falaste, Matheus. Tá. Não, deixa eu só repetir então. Estava atrapalhado. Ah, quando a gente acabou de falar que para o objetivismo a ética, a moral, ela serve de guia como você, como indivíduo, vai viver e a sua relação com a realidade. Ela é um guia, ela é uma orientação de como agir, então, dentro desse contexto. Sim. É diferente, o objetivismo é diferente de muitas teorias morais e éticas que existem por aí. Por exemplo, a religião, o socialismo, em que você adota como uma perspectiva, como valor da moral e da ética, como você deve se relacionar com os outros. Essas outras formas, elas não necessariamente te mostram, apesar, por exemplo, da religião ter mandamentos, esses mandamentos eles se aplicam muito mais à tua relação com os outros do que qualquer informação para a sua própria vida. Então, por que a religião, o socialismo, enfim, essas outras formas, essas éticas, essas moralidades, elas são problemáticas? Por que a Ayn Rand negava totalmente essas opções? Aí nós vamos entrar numa questão um pouco mais profunda, né, com relação à filosofia, né? Mas exatamente pelo fato de ser profunda é que é interessante, né? Eu tenho a seguinte visão: moral é a maneira como a gente estabelece, tá, o código de valores a partir de onde nós derivamos esses códigos. Tá? Então, se é o ser que estabelece o dever, né? Ou seja, se é a natureza, se é a realidade que estabelece como eu devo me comportar perante a realidade, eu sei que o meu código de valores ele tem que levar em consideração a realidade, tá? Em relação a mim, né? É um caminho de duas mãos, né? De duas mãos, vai e volta, né? Como o que a realidade tem para me oferecer, o que eu tenho para oferecer nessa relação com a realidade e qual é o resultado disso, como é que eu devo me comportar com relação a quem cria esse código de valores, né? Porque se eu derivo o código de valores da realidade, eu tenho que me orientar a partir da realidade. Tá? Então, eu tenho que respeitar o quê? Quem é que estabelece o código de valores? Quem é a minha autoridade? É a realidade, tá certo? Se a gente fala de religião, ou se fala de sistemas coletivistas, ou de quem estabelece, podemos até dizer assim,
se em vez de ser um sistema baseado na realidade, ele é um sistema racionalista, tá? Ou seja, ele parte no seu código de valores a partir, derivando do que pensam aqueles que representam a religião, aqueles que representam a tribo, aqueles que representam a sociedade, aqueles que representam o Estado, aqueles que representam a família, enfim. Então, a minha relação não vai ser com a realidade mais, vai ser com essas pessoas, com essas autoridades, tá certo? Ora, sendo assim, o que vai acontecer? Em vez de eu usar a razão para entender a realidade, tá? Para eu poder interpretar os fatos da realidade, para eu conhecer a natureza das coisas, para eu conhecer a natureza do meu ser, de que maneira o meu ser precisa se comportar para se relacionar com as coisas reais, verdadeiras que estão aí, né? Que a nossa percepção pode induzir, pode absorver, a nossa razão pode aprender e criar, através de um método científico, através da lógica, enfim, de que maneira eu devo me comportar para enfrentar as dificuldades que essa realidade me apresenta, tá? Eu vou fazer isso, eu vou necessariamente ter que abrir mão disso para simplesmente obedecer aqueles que já estabelecem para mim esse código de valores, seja com base na revelação divina, né? Seja lá que religião for, seja por uma questão arbitrária de um tirano, ou pela vontade de um pai de família, ou pelo chefe da tribo, enfim. Então, eu vou estar me submetendo à mente alheia, eu não vou estar mais usando a minha mente. Se eu tiver algum tipo de contrariedade frente a essas normas ou ordens estabelecidas que eu devo seguir, tá? Isso já foge efetivamente do campo da ética e passa a entrar no campo da política, tá? Então, eu não crio, eu não reconheço, eu não lido com a ética a partir da sua verdadeira origem. Eu lido com a ética de uma forma como um ser de segunda mão, né? Alguém que, por fé, por obediência, ou por estar com uma arma na cabeça, vai seguir aquilo que os outros entendem serem válidos e necessários para que a minha vida seja possível. E isso tem muito a ver com a questão das teorias de valor, tá? E a Rand dá muita ênfase nesse aspecto, porque nós temos 3 teorias de valor: o valor intrínseco, o valor subjetivo e o valor objetivo, né? O valor intrínseco seria aquele que tem uma vinculação com a realidade, mas ele é totalmente divorciado, dissociado do beneficiário, né? Da consciência. Assim como o subjetivo é o oposto, né? O sujeito ele entende aquilo como um bem, mas isso é um capricho, é um desejo, é um sentimento, não tem nenhuma relação com a realidade, tá? E o valor objetivo não, ele tem necessariamente que responder àquela pergunta, né? Aquelas perguntas. Esse valor é o valor para quem e para o quê, né? Então, existe a relação do beneficiário com a realidade. E eu só consigo responder exatamente essa pergunta, que tem a ver com o valor objetivo, que é o valor real, concreto, que todo ser humano precisa, né, para existir nesse mundo, a partir do momento em que eu tiver uma relação direta com a realidade, usando a razão, usando os princípios básicos que fazem parte do método científico, do estabelecimento dos princípios de lógica para descobrir a verdade, né? Então, é por isso que o objetivismo ele vê no capitalismo o único sistema possível para que o homem possa viver em sociedade. Porque o valor objetivo
ele requer que haja uma sociedade livre, enquanto que os valores intrínsecos e subjetivos são exatamente a desculpa pelas quais os sujeitos que usam o poder arbitrário de decidir sobre a vida dos outros acabam impondo, né, para todas as pessoas. E é por isso que a gente, nesses sistemas de valoração, a gente encontra aí coisas como o anarcocapitalismo, o socialismo, o fascismo, o comunismo, enfim, sistemas políticos que, a rigor, tolhem a liberdade e se baseiam exclusivamente no uso da coerção como fonte de poder, né, para que esses seres arbitrários estabeleçam os parâmetros pelos quais os indivíduos irão viver naquele território, sob aquela jurisdição.